Aqui é o canal Jornada pela Liberdade. Meu nome é Walter Poses e queria falar com vocês sobre como características genéticas, ou na verdade epigenéticas, fazem a raça humana ser o que ela é, né? Estava vendo um documentário alemão sobre o que faz um povo enriquecer, entende? E é a busca pela produtividade, tá? Entende? Então, às vezes o cara trabalha muito, mas se ele não é produtivo, né, não tem produtividade, ele não enriquece. Mas depois a gente pode até, talvez eu fale mais sobre isso, é interessante. Mas nesse documentário se falou sobre um estudo feito onde uma pessoa recebia 100 euros, mas ela só poderia manter esses 100 euros se uma outra pessoa concordasse, tá? Então a pessoa que ganhou 100 euros tinha que oferecer parte desses 100 euros para a segunda pessoa, para ela concordar ou não. E o que aconteceu? A maioria das vezes que a pessoa que recebeu os 100 euros oferecia pouco, 3 euros se você concordar, 5 euros, 7 euros se você deixar eu ficar com os 100 euros, a pessoa não concordava. E ela não concordando nenhum dos dois, os dois ficavam com zero, tá? Então a pessoa abria a mão de 3, 5, 7 euros, 10 euros, porque achava que, o cara está tirando proveito da situação dele, da posição dele, está se impondo, está sendo autoritário, né? Então a pessoa abrir mão de um benefício para evitar um benefício excessivo de outro é uma característica humana. E esse estudo fala o seguinte: percebeu-se que isso é intrínseco do ser humano, independente, atemporal e independente da localidade. Então acontece em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, desde o Paleolítico até agora. E o que acontece é o seguinte: as pessoas abrem mão de benefícios para si para evitar, por exemplo, tiranias, ou pessoas que obtenham muito poder, né? Ou é por isso que surgem essa característica epigenética, né, que não está nos genes, né? Depois vamos falar de epigenia, que faz com que as pessoas lutem e possam ser privados da liberdade ou privados de algo que é importante para elas, para evitar que a outra pessoa tenha uma vantagem indevida, entende? Cara, que interessante, né? E esse fenômeno chama-se reciprocidade negativa, tá? E é fantástico você ver as pessoas, e isso explica, por exemplo, como as pessoas, apesar de um totalitarismo, de um excesso de poder, as pessoas ainda vão para a rua, vão se demonstrar, né, os ladrões estão vencendo, mas mesmo assim as pessoas vão lá e correm o risco de serem censuradas ou perseguidas ou o que for. É essa reciprocidade negativa, tá? Então, e isso foi importante para mim, porque eu consegui perceber que há uma situação engraçada no país. Há um excesso de poder no judiciário, onde ele legisla parcialmente, onde ele formula leis ou interpreta leis ou altera. O interessante foi alterar instituições, né? Você poder denunciar você mesmo. Existe uma instituição para denunciar, e juízes julgam, mas outros denunciam, né? Entendeu? A falta de necessidade de acusação clara, isso não existe na democracia. A falta de necessidade de um processo, provas para acusar e condenar, né? Você condena sem provas. São coisas que não existem e que
vão gerando esse sentimento de reciprocidade negativa e vão transformando até os céticos, como é intrínseco do ser humano, até quem inicialmente apoiava ou teria uma visão positiva de algumas situações, começa a ficar, começa a acionar esse gene, o epigênio da reciprocidade negativa. Ele começa a pensar, poxa, mas não está tão legal, né? Então isso me deixou muito tranquilo, porque quanto mais você maltrata o herói, né, mais as pessoas ficam fãs do herói. A reciprocidade negativa é intrínseca do ser humano e é uma ferramenta que eu acho que o ser humano tem para o equilíbrio social. É muito interessante isso, entende? Então, e talvez seja por isso que a democracia seja um regime que vai funcionando, né? Porque ela mantém os votos, fazem com que os sentimentos das pessoas sejam, né? Ela não desloca muito para um lado ou para outro, né? Porque as pessoas votaram, né? Puta, votei errado, ela corrige, né? Entendeu? E se algo sai fora algum totalitarismo, ou seja, algum grupo se sobrepõe de uma forma muito impositiva, esse mecanismo natural do ser humano, né, da genética humana, da reciprocidade negativa, ele corrige isso. Então, o herói vence no final, entende? Ou os grandes ditadores, ou quem se impõe com muita força, ele aciona esse gene nas pessoas. E até quem se veste com as cores do opressor, ele começa a perceber que não é isso mesmo, não. O epigênio dele, a reciprocidade negativa dele começa, mas tal instituição aí, ela não está sendo justa, né? Injusta isso. E as coisas vão se alterando. Muito interessante. Então essa é uma mensagem de liberdade. Olha, nós temos a liberdade nos nossos genes, e a liberdade chama-se reciprocidade negativa, um fenômeno. E isso, o documentário nem era exatamente sobre isso, mas isso me acionou uma epifania, né? Entendeu? Eu fui iluminado quando eu vi isso, porque eu senti que realmente é tranquilo, as coisas voltam ao normal naturalmente, né? Entende? É assim. Bom, um grande abraço e até a próxima. Muita liberdade para vocês. E reciprocidade negativa. Vamos juntos.